Amém. Queridos, se alguém não tiver revista, eu ainda tenho uma aqui e não vou cobrar nada. De graça recebeste, de graça dai. Mamãe ainda não tinha pego essa mesmo, não. Queridos, nós estudamos Efésios, porque o nosso estudo é um estudo panorâmico. O que é uma visão panorâmica de uma coisa? Você sobe a uma montanha e olha em derredor, você tem uma visão panorâmica, você não vê os detalhes, porque para ver o detalhe você tem que ir lá. Cada parte, né? Lá em cada parte. Mas você vê o geral. Por exemplo, Deus deu uma visão panorâmica a Moisés da terra antes da sua morte. Moisés disse: Senhor, olha, eu posso falar mais uma? Fala, Moisés. Senhor, deixe-me entrar na terra prometida. Deus disse: Moisés, eu já lhe disse, não fale mais isso, porque você não vai entrar na terra. Mas eu vou fazer uma coisa com você, Moisés. Aí nessa terceira vez, ele conseguiu uma visão panorâmica. Aí Deus disse: tá bom. Mas Moisés, por deferência, eu vou lhe mostrar a terra. Vai agora e sobe lá no Monte Nebo, no Monte Pisga, e eu vou lhe mostrar a terra. Certo, Moisés? Aí Moisés subiu e disse: Moisés, olha, esta é a terra. Tá certo, Moisés? Moisés olhou. Tá bom, senhor. Moisés não viu os detalhes, mas viu os contornos da terra todinho. Os contornos, né? Não viu o detalhe, mas viu a beleza da terra e disse: como é que a rebelião faz, né? Ele foi rebelde também. Por isso, Deus é justo. Moisés não podia entrar na terra. Ninguém que foi rebelde entrou. Ninguém que teimou, ninguém que pecou. E Moisés pecou numa coisa muito séria. Então, aí a gente pensa que ele pecou só porque feriu a rocha. Não foi por isso. Deus disse que ele não feriu só a rocha, mas foi por causa da incredulidade dele. Ele pecou por incredulidade. Ele disse: eu posso... Deus disse: eu vou dar carne ao povo. Senhor, como é que tu vai dar carne? Precisa muita carne. Ele disse: Moisés, eu vou dar carne ao povo, Moisés. Eu não disse? Quem fabrica carne, se não eu? Então, olha, eu vou dar carne. Mas Moisés também teve esses momentos, né? Lá na rocha, como é que ele disse? Vocês se lembram? Ele bateu na rocha, mas o que está atrás da pancada é que é o problema. Ele bateu na rocha e disse: eu posso tirar a água dessa rocha? Mas bateu e aí saiu água de uai. Não é que saiu? Então, irmãos, é esse negócio. Agora, Moisés teve uma visão panorâmica, e nós estamos tendo visão panorâmica, mas hoje eu vou descer um pouquinho na visão panorâmica em Efésios. Vamos para o capítulo 5 e 6 de Efésios, nós vamos ver se nós alcançamos, tá certo? Esse capítulo 5 de Efésios, ele é muito interessante, e o 6 também, porque nós estamos vivendo num tempo em que nós vamos precisar fazer guerra. E é guerra séria mesmo. Irmãos, às vezes nós somos atacados e não sabemos. Pelo sistema, por uma casa. Essa semana eu estava orando com o Daniel e com a Carla, porque a filha deles, a primogênita, não estava dormindo. E ela é uma menina calma, né? Não é medrosa, mas ela estava de noite levantando, indo lá para o quarto do Daniel e chama: pai, eu estou sendo mordida. Ela sonhava com monstros mordendo nela e não dormia.
E isso tem acontecido. Aí eu fui lá orar, conversei com ela e descobri que ela é uma menina para a idade dela muito madura, está na idade correndo certo, então não é dela. Também ela não fica o tempo todo diante da televisão. Aí, diante das perguntas que eu fiz para ela, não vi uma razão assim. Aí eu disse: Daniel, me mostra o quarto dela. Aí fomos lá para o quarto, olhei o quarto, também um quarto muito simples. Não tem nem quadros no quarto, não tem nada. E vi que não era o quarto. Aí eu disse: Bianca, vamos orar aqui, eu vou ungir você. Oramos lá. Aí eu dispensei a Bianca e comecei a conversar com o Daniel. Eu digo: Daniel, e você, o que você diz? Pastor, eu não queria dizer perto da Bianca, mas esta nossa casa é problemática. Ele disse: mas me conta a história. Nesta região aqui, esta região, pastor, que nós estamos morando, essa casa é do meu pai. Ele construiu essa casa e eu só ampliei um pouquinho, mas ela foi construída por nós. Ninguém morou aqui. Então não é questão de feiticeiro, coisa que morou na casa. Mas esta região era o lugar onde Brasília matava as pessoas, os bandidos ou inimigos eram trazidos para aqui e eram mortos aqui. E jogava aqui também, era o lugar que eles descartavam dos cadáveres. E desovava os cadáveres. E é uma região muito atacada pelo inimigo. Só para você ver uma coisa, eu fui dormir no quarto da Bianca, eu não dormi. Eu tive pesadelo a noite inteira. Eu digo: é o que a sua filha está tendo. Então o problema está nesta casa. Ele diz: pastor, e essa casa é uma coisa interessante. A Carla não gosta desta casa e eu conheço Carla, ela não é disso. Eu também não me dou nesta casa, mas nós precisamos morar porque a nossa casa não está construída. Ele diz: né, vamos fazer uma coisa? Hoje eu vou ungir toda essa casa. Mas quinta-feira eu vou trazer uns irmãos aqui, nós vamos orar pela sua casa. Vamos limpar esta casa. Então é guerra, gente. Nós temos guerra por isso. Por exemplo, não mude para uma casa nova sem consagrá-la mesmo. Sem fazer um ato consagratório. Porque é interessante, casas, vocês sabem, se a gente dedica uma coisa a Deus, ela é de Deus e é santa. Se alguém dedica uma coisa a Satanás, ela é de Satanás e é diabólica. Casas são dedicadas ao diabo, vocês sabem. Partes da casa são dedicadas ao diabo para cultos. Por exemplo, um casal era crente, essa família comprou um casarão lindo nos Estados Unidos, comprou um casarão e foram morar naquela casa. Aquela casa era um tormento na vida deles, mas tinha um lugar terrível. Sabe o que aconteceu? Eles eram atacados, começaram a brigar. Uma das evidências, começaram a brigar, a desentender, não se combinavam. E o marido e a mulher que se amavam muito e se viviam muito bem, de repente, Eleni, começaram a ter problema um com o outro. Muito, muito séria mesmo. Aí ele chamou o pastor dele e disse: pastor, não estou entendendo. Eu estou para separar da fulana, nós estamos brigando demais da conta, está uma coisa horrível. Aí o pastor foi lá: eu quero ir lá. Foi lá na casa. Ele disse: vocês compraram essa casa? Compramos, pastor. Vocês não consagraram, não. Que casa é essa? Aí começaram a falar sobre a casa. Está acontecendo isso e isso. E o pastor disse: então vamos localizar nessa casa alguma coisa. Chegaram no quarto. Lá tinha um quarto que eles reservaram, muito grande, que reservaram para televisão. Começaram a examinar aquele quarto. Chegaram no quarto, muito bem acarpetado, muito bonito o quarto. E o pastor disse: esse quarto não está bem, não. Tira esse carpete aí que eu quero. Vamos arrancar esse carpete um pouco.
Sabe o que tinha lá? Era o quarto onde eles faziam invocação do diabo. Era o quarto onde eles invocavam os espíritos. E sabe o que tinha lá? Um Bafomé. Você sabe o que é Bafomé? Bafomé é aquele quadro redondo com a cabeça do bode. Só que tem que a cabeça do bode é colocada de um jeito que a cabeça de um bode com chifre e tudo está dentro dele. Era ali que eles faziam todas as campanhas e era ali que era o problema deles. Ali estava plantado o problema. O pastor disse: ou vocês vendem a casa, mas uma coisa, vocês querem ficar aqui, vamos consagrar e vocês vão tirar eles, vão refazer esse lugar aqui, nós vamos reconsagrar essa casa ao Senhor. Parou, nunca mais teve problema. Eles tiraram aquilo. Gente, casas tem aquilo que você quer que ela tenha dentro. Tem gente que vai viajar para o estrangeiro aí, chega lá, se apaixonam por coisa. Por exemplo, um missionário aposentou da China e veio embora para os Estados Unidos. Ele trouxe com ele muitos quadros, trouxe quadros de 5 dragões para o filho dele. Eram quadros que foram pintados para serem pendurados juntos. Era uma coleção. E ele, aquilo muito caro, ele comprou lá, o missionário comprou lá, trouxe para casa para o filho e deu de presente. O filho era um pastor bem sucedido nos Estados Unidos, e aquele rapaz pegou e pendurou, fez um lugar, pintou a casa e pendurou os quadros. Depois que ele pendurou os quadros, transtornou a vida dele, transtornou o ministério dele, relacionamento familiar. Aí ele orando: Senhor, não é possível, eu sou pastor, eu sou teu servo. Ele e a esposa orando: revela-me, Senhor, o que é que está havendo. Aí ele, lendo o livro de Apocalipse, assim: e o dragão atacou a mulher. Dragão, meu Deus! Lembrou os 5 dragões. Ele disse: dragão é uma coisa maligna e eu pendurei nas minhas paredes. Não importa que meu pai tenha dado, pegou os dragões, quebrou, arrebentou tudo, queimou. Sabe o que aconteceu, Bruno? Acabou o problema dele. Qualquer coisa que as pessoas dão, pendura na parede. Você sabe, eu fui fazer uma visita, veio um casal aqui e disse: pastor, nós não estamos bem, não. Eu não sei, nós mudamos, nós não estamos sentindo bem depois que nós mudamos. Aí eu fui na casa dele. Chegou lá, retrato de um preto velho lá, com cachimbo. Aquele, viu? Ele disse: aí eu disse: esse quadro aí, onde você comprou? Não comprei, não. Foi a mãe dele que nos deu. Eu disse: e a mãe dele faz o quê? Ele é do candomblé. Ele disse: pastor, e tem uma coisa, eu não quero briga com meu marido, mas esse quadrinho, de acordo com ele não fica numa posição só, pastor, assim na parede. Se o senhor vai lá, conserta, ele volta. Se ele está torto para cá, conserta, ele volta. Eu digo: então a sua sogra, não, uma amiga nossa que é feiticeira que nos deu. Eu digo: tira esse quadro e joga fora. Falei para os dois: joguem fora. E eu vou orar pela casa de vocês. Vamos ver. Tiraram o quadro, jogaram fora, rasgaram, né? Acabou a questão. Pendurar coisas em casa. Vem coisas lá do Egito. Você sabe que todas as pinturas egípcias têm um propósito. Ela representa um deus do Egito, uma divindade.
Não me pendurem coisas do Egito na casa de vocês. Portas adentro, diz o salmista, na minha casa não colocarei o quê? Maldição. Elefante lindo. Aquele elefante não está sendo vendido à toa, não. Ele é o elefante do azar, e o azar é grande. Gente, é coisas que a gente não deve ter. Vamos brincar, não. E aí eu fico pensando, vocês sabem, eu estou falando isso porque eu vou tratar de algumas coisas aqui. Gente, eu estou cada dia, concluo mais ainda que a televisão está trazendo um inferno para dentro da nossa casa. E se você tem filho, cuidado, porque você vai contaminar o seu filho, a sua casa. Então, se você tem uma televisão, não joga fora não, que você pode ver uma notícia, mas administra essa televisão, porque senão ela vai arruinar. Meus irmãos, vocês já viram quanto assassinato, quanto sangue derramado, vocês já viram como é que estão os filmes hoje? O terror está na televisão. Monstros comendo gente, comendo carne humana e sangue à vontade. Gente, misericórdia, os nossos filhos estão vendo isso. Então, é uma geração violenta. E aí? Responsabilidade nossa. Vamos abrir Efésios capítulo 5. Vamos fazer uma coisa agora, vamos ler esse texto. Ô Alex, joga Efésios 5 lá. Ah, tá ruim. Então vamos abrir a Bíblia, gente. Vamos lá, vamos ler esse capítulo da seguinte forma. Simone, leia de 1 até 5. Irmã, primeiras mulheres, né? Ah, tá lá. Vamos lá. 5, não, eu quero 5, Alex. Efésios 5. Aí 1, vamos lá? Vamos ler juntos? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como Cristo também vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós como convém aos santos. Nem baixeza, nem conversa tola, nem gracejos indecentes, coisas essas que não convêm, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Deus e de Cristo. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, pois o fruto da luz está em toda bondade e justiça e verdade, provando que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as, porque as coisas feitas por eles em oculto, até dizê-las é vergonhoso.
Mas todas estas coisas, sendo condenadas, se manifestam pela luz, pois tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede diligentemente como andais, não como necios, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas atendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio Salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo aos seus maridos, e os maridos dizem glória a Deus. Certo? Muito bem. Vamos lá. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Agora as mulheres digam amém. Muito bem. A fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Pois ninguém aborrece a sua própria carne, antes a nutre e preza, como também Cristo a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu falo com referência a Cristo e à igreja. Todavia também vós, cada um de per si, assim ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Meu senhor marido, bem-vindo. Vós, filhos. Não, aí não. Agora volta para o princípio, Alex. Muito bem. Entenderam bem o que nós lemos? Digam assim: ó Jesus, nos ajuda, porque é difícil, Senhor. Oh Deus. Vamos correr aqui um pouquinho nesse texto. O Paulo começa assim, de forma imperativa, hein, irmãos? O imperativo é um tempo de obrigação, de determinação, de exigência total. Paulo começa a dizer assim, verso 1: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Muito bem. Coisa simples. Filho imita pai. Né? Tem a mesma natureza do pai. Filhos imitam os seus pais. Agora,
E Paulo vem e diz: sede imitadores de Deus, imperativamente. Quer dizer que o crente tem obrigação moral. O crente em Cristo tem a obrigação moral de imitar a Deus. E como você pode imitar a Deus? Em que você pode imitar a Deus? Muita coisa. No amor, na bondade, na misericórdia, na ternura, na determinação, na sabedoria. Então, somos chamados, em outras palavras, para vivermos vidas de Deus. Se você não está tentando, trabalhando na sua personalidade, trabalhando em si mesmo, para ser como o Senhor é, você está devagar. Muda. Nós temos que repetir a vida de Deus. Em outras palavras, nós temos que repetir a vida do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Não temos alternativa e não temos de como escapar. É interessante que a palavra imitadores, no grego, é mimetai. Daí vem a palavra mimetismo. O que é isso, Simone? Mimetismo. Hein? Imitação. O camaleão, ele é um vertebrado, não. Como é? Lagarto, lagartixa. É um réptil. Mimetista. Ele toma a forma, a cor de onde ele está. Você já viu que borboletas também pousam numa árvore e você não acha borboleta? Por quê? Porque ela tem o recurso do mimetismo. Ela parece com as coisas com as quais ela se envolve. Então nós estamos envolvidos com Deus. Nós devemos então parecer com Deus, parecer com Cristo. E isso é preciso de cuidado para que, irmãos, nós não tomemos um caminho errado e um estilo de vida errado. Nós andamos com Deus, devemos imitar a Deus. Andamos com Jesus, devemos imitar em Jesus. E aí ele diz: sede imitadores e façam o quê? Andai em amor, como também Cristo nos amou. Sabe, irmão, nós não somos chamados para um amorzinho aí. É que façamos amor e não guerra, conversa fiada. Porque às vezes tem que fazer guerra e amor juntos. É um chamamento para uma vida total e ela só acontece com absoluta entrega. Irmãos, somos chamados a amar. Ninguém tem desculpa. Isso é imperativo, meus irmãos. O amor não é uma possibilidade. O amor não é uma escolha sua, é ordem de Deus, é mandamento. Amai-vos, e no imperativo. De forma que eu possa amar ou não amar, não, seu Júnior, eu tenho que amar. E esse negócio de crente, casar e dizer, não amo mais a minha esposa, e isso ele não é crente. Não vos enganem, não é crente. Temos que amar e, como crentes, devemos amar uns aos outros. Devemos nos interessar uns pelos outros, irmãos. O irmão faz parte da nossa vida. E João é categórico em dizer, olha, se nós não amamos o irmão a quem vemos, como podemos provar que amamos a Deus que não vemos? A sua prática revela quem é você. Agora diz lá, Cristo nos amou e fez o quê? Se entregou, se deu. Por favor, isso, entregou a si mesmo por nós como oferta de sacrifício a Deus em aroma suave. Ele se entregou com alegria.
É interessante. Quantos maridos, levante a mão. Quantos de vocês oram sistematicamente pelas esposas de vocês? Levante a mão. Isso é uma obrigação. Todo o tempo, seu Laércio. Isso revela cuidado e amor. O primeiro que deve orar pela sua esposa, seu Francisco, é o senhor. Não é o pastor, não. É o senhor. Se Maria está doente, quem tem que orar primeiro é o senhor. Se ela não for curada, diz, pastor, estou orando pela minha esposa e o senhor vai me ajudar a interceder por ela, me chame. E eu vou com muita alegria. Mas é sua obrigação manter essa mulher espiritualmente, o senhor tem que orar por ela todo o tempo. E a mulher? A mesma coisa. Mas nós temos esquecido disso, seu Bill. Pega o seu caderninho e vê. Aí, Hernandes, a última vez que você orou pela Kelly. Parece que isso é brincadeira, né? Não. Exigimos tanto delas e não intercedemos por elas. Você exige tanto do seu marido e não intercede por esse marido. Fala mal dele até com a vizinhança. E com o pastor também. Não fale. Nosso primeiro compromisso é orar um pelo outro. E é interessante, e oração de marido tem um poder tremendo. A Rebeca era mulher do Isaac, né? Não, a Raquel, não, é a Rebeca mesmo. A Rebeca era mulher de Isaac. Ficou 20 anos sem dar à luz. Aí um dia o Isaac disse assim, não dá para entender, eu vou orar pela Rebeca. Chegou lá, pôs a mão na barriga da Rebeca, orou por ela e ela engravidou, deu à luz logo a 2. Se ele tivesse apertado um pouquinho na oração, tinha nascido 10. Mas isso revela cuidado, ternura e amor. Aí, irmão, vocês podem espancar os espantalhos do diabo na vida de vocês. Porque quando 2 oram, o mundo treme. Estamos perdendo nossos filhos porque não temos orado por eles. Estamos perdendo marido e mulher porque não oramos uns pelos outros. Não nos interessamos espiritualmente uns pelos outros. Você pode procurar casais que estão se separando, um não ora com o outro e um não ora pelo outro. Está desaparecendo esta intimidade de o casal orar junto. Aí, quando nós oramos juntos, nós vencemos a guerra. Temos tempos bons na vida. Certo? Então, irmãos, Cristo se deu, é interessante, ele se deu por quem? Por nós. Mas é interessante, diz que ele se deu pela igreja. Ele morreu pela igreja. Assim o marido deve morrer pela esposa, dar a vida pela esposa, cuidar dela. Pelo amor, maridos cristãos, não explore as suas esposas, não. Romildo me chega da rua, cansada. Vai lá, se refestela no sofá. Eleni está lá, fazendo. Eleni, vai sair essa janta ou não vai? Levanta, Romildo, vai para lá. Chega, Romildo, põe o pijama e vai lá ajudá-la. Enquanto ela está cozinhando o feijão, você está lavando as vasilhas. Está limpando a cozinha. Hein, seu Maurício? Hein, seu Júnior? Hein, seu Rui? Ah, pastor, eu pago empregada para fazer isso, mas a empregada não está em casa, seu Laércio. Aí a esposa que trabalhou tanto quanto você, ou mais, tem que fazer as coisas. Está vendo, Júnior? Ô, Hernandes, está vendo como nós começamos a arruinar a coisa? É quando não prestamos. O meu papel é comprar comida, o resto é dela.
O resto, não é o resto, não, tudo é dela. Porque, irmãos, olha, serviço de casa, de cozinha, foi maldição porque Eva pecou. Estou certo, Alcileide? Pastor. Aleluia. Estou certo, Maria Luísa? Estou certo, Cristina? Estou certo? Estou certo, Lourdes? Vocês já viram? Olha, gente. Dona Valéria, a senhora sabe que lá eu fico olhando, aquele tanque meu parece um desafio, porque a pia, né, da cozinha, cada hora que eu olho para aquela pia tem uma vasilha suja. É um círculo vicioso, gente. Pastor, mas não tem que fazer, não é com amor? Aí tá. Mas aí pergunta a Nésia. Aí cansa também, né? Hein? Esse negócio é Ednésia. Ednésia, se não tem limite. Passou do limite é porque é resultado do pecado. Gente, serviço de cozinha nunca termina. Pastor, eu dei uma carona com um amigo, sabe? E ele, a esposa, deixamos ela no ponto do ano para ela voltar para casa. Aí ela falou assim: Antônio, me dê dinheiro para comprar carne. Aí ele falou assim: não precisa não, que eu não vou almoçar em casa. Tá vendo? Então, amados, agora, veja lá uma coisa. Vamos para o verso 3. Mas a impudicícia. Impudicícia. Mas a impudicícia. Vocês sabem qual é a palavra grega para impudicícia? Vou dizer para vocês. É porneia. É impureza, imoralidade sexual. Daí veio o termo pornografia. Prostituição, impureza. É uma palavra muito lácida quanto termo. Várias traduções para esse termo. Mas a imoralidade e toda, aí ele vai repetir, e toda a caçacia descreve todo tipo e toda espécie de impureza. Paulo diz: mas quanto a isso, nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. Isso é chamado a santidade total, meus irmãos. Aplaudindo, você vai lá, camarada, conta aquelas piadas imorais e linda. E reproduz. Não. Nem sequer nomeie, Simone. Não brinque com esse negócio, não, gente. E vem depois Paulo dizendo: ou cobiça. Cobiça é uma coisa horrível, porque o cobiçoso nunca está satisfeito, sempre mais. Ele não se satisfaz, é como um túmulo. Cobiça. A coisa mais difícil para um crente cobiçoso é dar o dízimo. Geralmente ele não dá. Ele sempre tira um pouquinho. Quer arrumar uma desculpa? Muito bem. Coisas nem sequer se nomeiam entre vós como convém a santos. Nem... O que tem na sua Bíblia aí? Aí diz... nem conversação torpe, verso 4. Diz assim: também obscenidade,
nem obscenidade, conversa estúpida, conversa tola, sem sentido ou palavra destrutiva, gracejo imoral. Aqui eu estou traduzindo do grego aqui, irmãos. Gracejo imoral é falar imoralidade para os outros rirem. Não façam isso. Gracejo imoral de duplo sentido. Não fique conversando coisas de duplo sentido. Você entendeu, safado? Como as pessoas gostam disso? Vem com duplo sentido. Chega a falar uma coisa para você, Maria Luísa, mas com duplo sentido. Coisa imoral. Aparentemente bom, mas é mal. Crente não pode fazer isso. Diga para o irmão assim, é difícil. No mundo em que eu vivo. Aí, Júnior, você sabe o que nós fazemos? Colocamos uma televisão lá. Com a Globoleza. E a televisão está escancaradamente imoral. Tudo, gente. A televisão acabou com toda a pureza do mundo. O diabo tem usado a televisão de uma forma... Ah, pastor, mas nós temos o programa do Silas, temos o problema do Valdemiro, temos o problema do Bispo Macedo, graças a Deus que eu não estou lá. Eu queria estar. Estou falando por isso. Não, isso não justifica. Parabéns para você se você só vê o programinha do Silas e desliga a televisão. Mas, irmãos, desenhos estão de duplo sentido. Que seus filhinhas estão vendo. Muita coisa boa. Agora. Não, dona Emília, eu não estou falando que o Silas tem coisa ruim. Eu estou dizendo que o Silas, a gente tem televisão para ter o Silas, mas não justifica também. Esse programa do Silas é bom. Ela está dizendo que tem que saber usar, né? É bom o programa do Silas. O problema, você sabe que um dos melhores pregadores da televisão é o Bispo Macedo? Ele prega muito bem. E prega biblicamente. O Valdomiro é que não diz nada, mas o Macedo diz. O Valdomiro só abraça e passa suor para os outros. Passa calor para os outros. Mas não tem nada. Ah, o R.R. Soares também prega bem. Romildo. É Romildo? Ah, é Romildo? Você é charadeira, Romildo? Então, mas irmãos, olha... Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ação de graça. Puxa, mas isso, vem cá, isso é beatice de Paulo. Vocês não acham que é beatice? É, irmãos, mas nós somos chamados para a totalidade. Para a totalidade. Sabei, pois... Isto, agora vem aqui, ó. Nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, o avarento é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ponto final. Ninguém vos engane com palavras vãs. Por quê? Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles,
pois outrora erais trevas. Naquele tempo vocês eram trevas, porém agora que Cristo entrou na vida do Senhor, sois luz do Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça, verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Reprove o mal. Não vai assistir congresso de piadas, de humoristas imorais. Com tudo deles tem uma má conotação. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, que diz? Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. O homem perdido está morto. Você deve sair do meio deles. Levanta-te, sai do meio deles, e Cristo vai iluminar a sua vida. O que Deus tem para você é uma vida iluminada, plenamente iluminada. Agora, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, por quê? Os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Agora vem uma aqui, verso 18. Vamos ler juntos? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, enchei-vos até transbordar. O enchimento de ontem não vale para hoje, enchei-vos hoje. Não vos embriagueis, não vos torneis incontroláveis. A vida é para ser administrada com sabedoria. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Quando a pessoa fica embriagada, o que ela faz? Perde a sabedoria, começa a falar besteira, destrói tudo que está perto. Hein? Fica rico. Aí, muito bem. Mas enchei-vos do Espírito. Um dá dissolução e o outro dá o Espírito. Agora, irmãos, essa experiência de enchimento de Espírito Santo é que determina o padrão de vida que nós vamos viver. Uma coisa que nós precisamos saber é se somos cheios. Será que você pode saber que está cheio, Romildo? Será que você pode saber, Bruno, que está cheio do Espírito? Mas e se eu pergunto agora, você está cheio do Espírito, Maurício? Francisco, está cheio do Espírito? Está cheio do Espírito? Hein? Meu irmão Ednei? Pastor, falta uma gotinha só para transbordar. Pois bem, esta gotinha que está fazendo falta na sua vida. Porque o que é enchei-vos é um enchimento pleno, gente. Não fica faltando nada. Não fica faltando. Mas, o que é, Simone? Fica faltando dedinho. O Ednei disse que está faltando um pouquinho só, Ednei. Dedinho. Um dedinho. Às vezes são 2 dedos. Mas, irmãos, qual é o problema? O que a gente tem que fazer é sair desta vida rasteira que a gente tem vivido, hein, irmão? Irmão Abre, eclesiasticamente falando, nós estamos vivendo uma vida cristã muito rasteira. Nós nos acostumamos a um padrão de vida cristã muito baixo, gente. É superficial. Não é isso que Deus tem para nós, não.
o crente não pode justificar uma mediocridade. O que Deus tem para nós é plenitude, gente. E Ele dá se você quer, se você se interessa. Mas aí ficamos com desculpas. Gostamos de desculpas, justificamos uma situação que não agrada a Deus. Vivemos uma vida muito aquém. Agora, isso aqui é um imperativo para o crente. Então, irmãos, viver vida de plenitude do Espírito Santo é o que Deus tem para nós. É o que Ele programou. Na salvação Ele programou isso. Agora, vamos viver? Você vai ver que vai mudar tudo. Vai ser diferente. Você vai ser um vendedor especial, Laércio. Por quê? Irmão, nós temos que saber como somos de relacionamentos. Quando nós somos abençoadores, a nossa marca vai ficar no mundo. Quando alguém vai comprar, Laércio, você é vendedor de apartamentos, não é, seu Laércio? Quando você se relaciona tão significativamente com as pessoas, e as pessoas se sentem tão seguras com o seu trabalho, que quando elas vão comprar, quando elas vão vender um apartamento, quem é que elas vão procurar? Você. Agora, seu Abner, pastor. E é muito sério você ser pastor, porque eu consagrei o irmão. Então viva com plenitude. Mas, irmão, você acha que se você não tivesse o caráter que tem, que o senhor estaria lá naquela Funda Center? Não estaria, não. Porque ele está lá na contramão política. Mas eles não tiram ele. E aquilo mudava sempre, né, irmão Abner? E você está lá há quantos anos? 4 anos. 2 governos. E eu já estive lá no governo do Fernando Henrique também. Ele entrou no Fernando Henrique uma vez, saiu depois, voltou no Lula. Você deve muito ao Lula, hein, rapaz? É assim como o homem, ó. Passou o governo de Lula e ele comandando, e entrou no de Dilma e já está no meio dela, né? Então vocês estão vendo? Mas por quê? Por causa do caráter. É isso aí, Júnior. Rodam, vão voltar em você lá. Você faz o que para o governo? Você. Ele faz limpeza pública, né? Tá lá. Mas eles vão ter sempre você se você faz uma boa limpeza. Uma limpeza honesta. Não deixa nada onde você limpa. Não deixa sujeira. Isso é importante, gente. Somos luz do mundo. Podem não nos suportar, mas querem porque nós iluminamos a vida deles. E o Brasil está exigindo agora uma geração de homens, de mulheres, de professores nobres, de empregados nobres. Nós devemos refletir a luz do Evangelho onde nós estamos. Não precisamos falar, não. Precisamos fazer, viver, apresentar o que nós temos. Maria Luísa, é muito sério. Você trabalha num hospital, não é? O que você fizer lá, capricha. Para ninguém botar defeito. Porque aí a sua marca fica. Este é o problema. Agora, meus irmãos, capítulo 25. Agora tem aqui o negócio das esposas que nós vamos lá, né? Agora vamos para o verso 22. As mulheres, como diz o Maria, as mulheres sejam submissas a seus próprios maridos, como também o Senhor. Ô pastor, tem misericórdia de mim. O senhor não sabe o marido que eu tenho, aquilo é um estrupício.
Um dia uma mulher me disse isso. O senhor não sabe, o meu marido é um estrupício. O que é estrupício? Sabe, irmão? Isso é lá de Minas Gerais. Trabalha. Ruim, eu tinha um amigo no seminário, companheiro de estudo, ele dizia, aquilo é uma postema, pastor Vilas. Ô Maria Luísa, a sua tradução não está... A sua tradução está igual à minha, será? Diz assim, as mulheres sejam sujeitas, submissas aos seus bons maridos, como ao Senhor. Está escrito assim? Está escrito assim, as mulheres sejam submissas ao marido grato, que ajuda em casa. Tá? Mas as mulheres sejam submissas àquele marido estrupício, briguento, ranheta. O homem é ranheta demais, meu Deus. Se eu faço arroz branco, ele quer arroz amarelo. Se eu faço amarelo, ele quer branco. Se eu faço cor de rosa, ele quer preto. O homem é um negócio, nada satisfaz o homem. Eu nunca estou bem vestida para ele, é uma tragédia. Ele sempre acha defeito no meu cabelo. Se eu fico loiro, ele reclama. Se eu fico cabelo preto, ele reclama. Se eu corto o cabelo, ele reclama. Se o cabelo está comprido, o homem reclama de tudo. Se eu faço arroz e o arroz fica com fumaça, ele reclama. Se fica sem fumaça, ele reclama. Se fica unidos venceremos, ele reclama. Se fica solto, ele reclama. Quer mais cozido, quer mais ligado. Não tem jeito. Hein, Kelly? Esse aí é o sistema. Hein? Esse aí é o sistema. É. Tá vendo? Hein, Ednei? A Amélia chega, pastor, conversa com o Ednei. O Ednei não olha o meu vestido, não olha o meu penteado. Ednei não olha a minha pintura. O sapato que eu calço, o homem ficou cego. Estava sem óculos. Eu estava sem óculos. Hein? Qual foi a última vez que você chegou para Cícera e disse, Cícera, mas seu vestido está lindo? Hein? Pergunta difícil, hein? Hein, gente? Tem gente, hein, Júnior? Qual foi a última vez, Elaine, que ele chegou para você e disse, mas seu penteado está um colosso. Há 19 anos atrás. Mas chega para ela e diz assim, querida, gostei do seu cabelo assim com coque. Hã? É, tá vendo? Mas, o que é submissão, gente? Sede submissas. Pastor, explica bem esse negócio de submissão. Hein? Se eu explicar bem esse negócio aí. Ah! Laércio, depois nós falamos quanto você vai me pagar, tá, minha filha? Lá, olha lá, vamos lá no verso 22. Gunaikes tois idiois andrasin hupotasseste. Isso é língua estranha. O que está escrito nessa língua aqui? As esposas, as mulheres, aos próprios maridos, sede submissas ou sujeitai ao vosso marido. Olha, queridos, não há aqui a ideia de dependência, mulher dependente, não é isso. Mas que a mulher acate o marido, que ela determine concordar com ele. Há maridos que nunca consultam a esposa, vivem em eterna dívida, em eterno problema. O marido tem a obrigação de conversar com a esposa. Irmão Abner, você não pode decidir comprar uma casa para Dona Alcileide sem consultá-la.
E nem compre a casa do seu gosto e vai impor para ela, porque você vai ter uma mulher com conflito e dor o resto da vida. Quem escolhe a casa para moradia? Hein, dona Sofia? A mulher. Hein? Quem escolhe? Porque ele é corretor. Ele é corretor, sabe o que acontece? Ele vai lá, vende a casa que ela gosta e leva a própria da mulher para uma casa que ela não quer ficar. Aleluia! Perdeu ponto lá, tá vendo? Tá arrochando hoje. Tá arrochando. Mas sabe, Laércio, como é que funciona esse negócio? Ah, como eu sei. Ó, funciona o seguinte. Rapaz, marido é bobo. O marido tem que chamar a mulher e dizer: querido, olha, estou negociando uma casa, vamos lá. É uma casa transitória, mas esse camarada, ele é... O negócio de morar, de ser esposa de corretor, é que ele negocia permanentemente. E aí o camarada gostou da casa que ele fez para ela. Pastor, uma mulher contrariada numa casa é uma cobrança pro resto da vida. Não é só isso não. Ela puxa tudo para trás depois. Então, a casa de fato, Elaine, a casa é sua. Ele compra a casa para você. A casa é sua, Kelly. Ele compra a casa para você. A mulher compra e o marido paga. Não. Então aí, se ela compra, ele fala. Se ele compra, ela fala. Então, junta os dois. A mulher se submete, vão lá ver a casa e compra a casa, hein, Miguel? É o homem seu cabeça, a mulher pescoço. Agora, ela disse, aí o padre fazendo o casamento lá disse para a mulher assim: ele é o seu cabeça. Ela disse: é o seu pescoço. Quem vira o pescoço é a cabeça. Quem vira a cabeça é o pescoço. Tá vendo? Mas, gente, o que a Bíblia está dizendo? Que a mulher seja... dependa do marido nas suas realizações todas. Eu acho que a mulher sábia, ela conversa com o marido. Dona Edith, conversa até para comprar roupa. A mulher sábia tem que fazer. Haja com sabedoria, com submissão, querido. Eu quero fazer as compras comigo. Eu quero fazer umas compras, eu quero que você vá comigo. Porque se ela compra a roupa da cor que ele não gosta, ele vai falar e vai criar conflito. Então, como estarão de acordo se não andarem juntos? E como andarão juntos se não estiverem de acordo? Acordando um com o outro. Esse é o problema. Se você faz uma coisa e a esposa não sabe e você fica... é pior. E esconde. O problema é esconder. Fiz um negócio. Vender a casa. Como é que o marido vende a casa sem falar com a esposa? Como é que o marido compra a casa sem falar com a esposa? Não faça isso. É loucura. E a mulher não pode vender também não, porque tem mulher que é mandona, né? Ou uma irmã Alcileide, eu era pastor na Igreja Central de Belo Horizonte. Um dia, eu fui fazer uma visita a um casal. As filhas já estavam criadas, já netos. Eu estou lá. Aquele homem, ele tinha assim um estilo humilhado. Aí eu fui fazer uma visita lá, fui lá conhecer. Era novo na igreja. Quando eu assentei, comecei a conversar, as filhas assentadas, ele começou a falar alguma coisa, a contar-me uma história lá. E ela disse: mas a história não foi assim, pastor. Eu digo: irmã, ele está contando a história. Tá, vamos ouvir. Ele diz: esse homem é um banana, pastor. Eu digo: e a senhora? Olha, se a senhora fosse minha esposa, a senhora ia levar um supapo nessa boca agora que a senhora nem imagina. Pastor, é um bom conceito.
É por isso que eu sinto o seu marido um banana. A senhora fez dele um banana. Como é que uma esposa vai dizer que o marido é banana? Aí ele diz: pastor, essa tem sido a minha vida, desde que nos casamos. Ela não entendeu o meu amor por ela. E como eu não quero destruir o casamento porque sou um homem de Deus, ela faz gato e sapato. Não é comigo, é com essas filhas. Essas 3 filhas, nenhuma delas, pastor, tem condição de casar, porque é formada por esta jararaca. Aí eu digo: minha irmã, se converta. A senhora tem um coque, um vestido por aqui, mas a senhora tem uma língua ferina. Eu não sei se a senhora vai ficar na igreja não, mas olha, eu odeio isto. Como pastor, eu não gosto disso. A senhora está vivendo de uma forma antibíblica, portanto a senhora se converta. E boa noite. Ah, não vou orar não? Oro. Se a senhora quer se converter, eu oro. Naquele tempo, eu era um pastor absolutamente livre. Não tinha nem filhos. Eu podia fazer o que eu queria. Mas o pior é que eu continuei assim, né? Então, irmãos, eu acho horrível uma mulher que fala mal do marido para todo mundo. Eu tinha uma ovelha professora que na segunda-feira ela chegava e contava todos os históricos do quarto do casal. E as outras mulheres, colegas dela, pensavam que o marido dela era absolutamente broxa, por causa das histórias esquisitas dela. Aí um dia ele me procurou: pastor, não dá para continuar com ela. Aí me contou, eu já sei da história. Posso conversar com ela? Pode. Chorou muito, esperneou, digo: a senhora está errada. Como a senhora vai falar mal da vida do seu marido? Como a senhora vai expor o seu marido desse jeito? Ajude-o. Ela chegava segunda-feira na escola: deu certo? Deu no couro? Perguntava para elas outras professoras. Que vergonha! Quando uma mulher vem conversar comigo, ela precisa estar ordenada pelo marido dela. Só converso com a Elaine se ela souber que ela veio conversar comigo. E só entro em problema sexual com ela se o senhor estiver com ela. Porque quem tem autoridade sobre a mulher é o marido. Depois de Cristo, é o marido, não é o pastor, não. Uma vez foi uma senhora conversar comigo, assentou lá, logo ela entrou na vida sexual. Eu digo: irmã, por favor, esse problema de vida sexual seu, eu não quero entrar nele. Só entro se o seu marido estiver e autorizar. Sua vida íntima é do seu marido, não é minha. Mas outras coisas de relacionamento eu posso falar, mas na sua vida sexual eu não posso entrar. Aí veio um pastor um dia e me perguntou, ele havia cometido adultério, e ele veio e me perguntou: Vilas, por que você nunca adulterou? Eu digo: porque não é o meu estilo. E outra coisa, eu sempre tive um princípio: a vida sexual da esposa de alguém é dela e dele, não meu. Agora, sabe uma coisa? Abre a vida para todo mundo, aí depois vem conversar comigo. Eu digo: não converse. Você já abriu sua vida para todo mundo? Eu só aconselho casal de prima mão, porque aí eu sei que, aí eu aconselho: não me passe isso para frente. Sabe, irmão, insubmissão, teimosia sempre destrói casamento.
Mas sempre é uma coisa muito séria isso. Intimidades colocadas na rua. Mas uma vez eu tomei posse num pastorado, lá havia um casal. Aí a infeliz da mulher pega e conta a história sexual dela para um camarada, que era um líder da igreja. Sabe o que o camarada fez, Hernani? Hein? Deu uma cantada nela. Era bonitona, aí deu uma cantada nela. Aí ela deu uma chulapada nele. Mas não foi só isso, não. É que me deu um trabalho, eu era um pastor novinho, começando uma igreja. Novinho não, eu tinha 28 anos. Estava começando o pastorado da igreja. Quando o assunto chegou em mim, eu fui lá e chamei os dois, a mulher e o homem, que deu a cantada. Eu disse, senta aqui. Eu era noivo da Neuza. Eu digo, a senhora, qual o problema? É porque ele me cantou, eu digo, o que ela fez? Aí ele disse assim, ela me contou toda a vida sexual dela e eu me senti tentada, né? Eu senti, pastor, que ela me queria. Eu digo, você é safado mesmo, ela contou para você porque é sua amiga, mas isso não importa, ela não tinha o direito de fazer isso. Mas o senhor vai ser disciplinado da igreja porque o senhor fez isso. E ele era o mandão da igreja, irmão Abner. Que guerra. Eu solteiro, começando pastorado. Mas o senhor não pode fazer? Eu digo, posso. Eu sou seu pastor e eu não quero você como líder nessa igreja. Não vou mandar comissão para você também não. O senhor peça a sua exclusão da igreja. Porque se o senhor não pedir, eu vou levar. Eu era chato, menina. Você nem imagina. Mas sabe o que aconteceu? Eu tive que excluir a mulher também, porque todo mundo falava mal dos dois. Eu digo, e a senhora aprenda. Por que a senhora foi falar besteira a respeito do seu marido? Ele se sentiu no direito de fazer isso com a senhora. Às vezes, sabem, irmão, quando nós abrimos a porta para o diabo, ele entra. Não tem jeito. O diabo, você não precisa abrir a porta muito não, sabe, Fábio? O diabo é magrinho, ele vira um cabelo. Ele entra e acaba com a vida conjugal. Quer salvar o seu casamento? Vem, conversa comigo. Não converse com o Zé do Pau, o Zé da Sanfona. Não, vem, conversa comigo que eu guardo. Mas conversa, tem alguns que têm a felicidade de conversar com a irmãzinha mais linguaruda da igreja. Estraga tudo. Vida da gente é sagrado. A gente deve proteger a vida da gente. E vida conjugal muito mais. Né? Vai procurar ajuda onde não há jeito. Agora aqui Paulo vai tratar de princípio conjugal. Ele trata do relacionamento. A esposa insubmissa traz sempre guerra e conduz para a desunião. A submissão é aquilo que leva a mulher a partilhar a sua vida. Por isso, eu creio que o casamento para a mulher é mais oneroso do que para o homem. E a mulher deve ser... É interessante, vocês já notaram aqui, que a submissão da mulher ao marido é consequência da sua submissão a quem? A Cristo. Isso aqui não é coisa para ímpio não, irmãos. Isso aqui é coisa para quem? Crente. Isso é coisa para mulher cristã, porque ela está equipada com Cristo, se ela for crente mesmo, para isto.
Mas o marido, isso não é para marido não crente, porque o marido não crente não vai entender isso. Isso é para marido que ama a mulher, porque não vai explorar, porque vai respeitá-la, porque vai honrá-la, porque vai promovê-la, porque vai fazê-la crescer. E a submissão da esposa é segurança para o marido amoroso. Digam amém. Amém. Mulheres, digam comigo. A minha submissão é garantia, é segurança do meu casamento. Pastor, mas e se é um marido ruim? Seja submissa. Se você é crente, seja submissa. Ore por ele. Ore por ele até que dia? Até o dia que ele descer as águas batismais. Ore pela conversão dele. Obrigado, Kelly. Nem te agradeci. Agora veja uma coisa. A mulher não tem nenhum problema de submeter quando ela descobre o quê? Que ela tem um marido amoroso. Porque aqui o modelo do marido é Cristo, né? Porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. E o marido, os maridos, amai as vossas mulheres, ou a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Então Cristo se entregou, o marido da mesma forma deve se entregar pela mulher, amorosamente, dar a sua vida por ela. Agora, quando um homem é assim, que mulher não quer ser submissa? Ela sabe que ela vai receber o melhor, que ela tem o melhor da terra. Agora, irmãos, e diz que o marido deve amar a igreja como seu próprio corpo, porque Cristo amou a igreja como o seu corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Quando você vê um marido que não ama a esposa, é porque não ama a si mesmo. Ele não entende nada de amor e ele não se ama, e ele não está nem aí para quem invernizou a asa da barata. Ninguém pode odiar o seu próprio corpo. E nós somos membros uns dos outros. E por isso, como somos membros um do outro, eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Se são os dois uma só carne, então eles devem se amar profundamente. Aí Paulo expôs então os princípios do relacionamento conjugal. E depois no capítulo 6 ele vai falar de guerra espiritual. E aí ele vai nos ensinar sobre a armadura de Deus. Primeiro ele abre o capítulo 6, irmãos, dizendo sobre o lar cristão em termos de criação de filhos. Olha, deixe-me dizer uma coisa a vocês. Vocês que têm filhos de qualquer idade, metam na cabeça uma coisa. E vocês que estão começando a família, por favor, invistam nos seus filhos, porque a palavra é muito clara a respeito disso. Diz assim: os filhos, e isso é imperativo, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Agora vou lá. O que é que isto significa, por exemplo, para você, Júnior? Filhos, obedecei. Você é um homem crente, tem seus filhos. O que você vai fazer? Você não tem opção. Você, como homem de Deus, Elane, como mulher de Deus, tem que criar filho como? Obediente. Não é, gente, obediência não é optativa.
Elaine, se a sua filha teimar com você e você abandoná-la porque ela teimou, você está pecando. Não, ela vai resistir você. Mas o que você tem que ensinar a ela? Obediência. Mas tem que ensinar em amor. Não pega a sua filha e dá solavancos nela. A menina do diabo fica... Não. E, por exemplo, nunca bata no rosto do seu filho ou da sua filha. Lugar bom de bater no bumbum. É o lugar de bater. Mas bata. Não faça carícia com a chinela amarela que você tem, que está até mole. Não faça isso. Discipline mesmo. Leve a obediência, porque esse é o plano de Deus. A obediência não é a Érica, porque tem... Quantos anos tem a Érica? 17. Agora ela vai andar. Não, ela não vai andar no caminho dela, não. Ela tem que obedecer, Dinei. Agora com 17 anos. Com 18... Mas a Valéria tem que obedecer a Ivone com 20. Com 30? Com 40. A obediência é uma realidade permanente. Não há um momento que você adquire o direito de não obedecer. A não obediência em qualquer idade é desobediência. E ela se torna uma abertura para a destruição. Porque a obediência produz bem-aventurança. E Deus quer filhos obedientes. Por isso Ele deu o princípio na Bíblia. Então você não pode desistir de corrigir o seu filho até que ele seja obediente. Você não tem que ser um espancador, mas discipline de um jeito ou de outro. Use recursos. Põe de castigo. Não saia, fique aí, você tem que ficar, porque você está criando filho para a glória de Deus, e os desobedientes não herdarão o reino. Bruno, se você não criar aquela menininha obediente, você falhou. Eu tenho 2 filhos. Mas eles têm que andar na linha comigo. Não gostei disso, Davi. Não me repita isso. Não quero isso. Uma vez o Davi chegou: pai, me perdoe porque o senhor me falou que eu não fizesse uma coisa, mas eu fiz. Eu digo: está perdoado, mas você falhou comigo, porque eu não criei você para isso. E não aceito isso, Davi. Não estou de mal com você, mas eu não aceito isso. Mas não aceito mesmo. E uma coisa, algo nos meus filhos, eu os criei submisso àquela mãe. E eles nunca, nenhum dos dois, levantou a voz para ela, porque eu nunca deixei. Para mim nem fale. Gente, devemos ser obedientes. Igreja é chata, quando ela é chata. Não é fácil ser membro de uma igreja de um pastor chato que nem Vilaça, que está em cima cobrando. Quem ama corrige. Então, o problema é muito sério, irmãos. Não é brincadeira. Servir o Senhor é uma decisão que demanda consagração e também disposição de coração. Aí fala sobre esse princípiozinho de 1 a 4, é só sobre relacionamento entre pais e filhos. E uma coisa, também não seja um pai ou uma mãe que canse o filho, que provoque ira no filho. Tem mães que perdem a autoridade e ficam ali, pé. Para com isso. Corrige na hora certa. Mas não fique uma mãe que sem autoridade.
exerça a sua autoridade. E o marido é garantia, o pai é garantia da mãe na correção. Porque se Alcileide corrigisse e você tirasse a autoridade dela, você também foi bruta com o menino, você não devia ter feito isso, você bateu demais, tira a autoridade dela. A mãe pode ter tirado sangue, você não pode censurá-la perto do filho. Fale com ela lá no quarto: querida, você exerceu, você excedeu, isso dá cadeia. E hoje você não pode tocar, porque se o menino falar que você espancou na escola, porque sempre o filho vai dizer que é espancamento, mas há pais que espancam. O meu pai espancava. O meu pai era bruto para bater, que era um negócio. Mandava a gente tirar a roupa. Uma vez ele foi me bater, em mim e meu irmão, numa mesma hora. Ele mandou a gente tirar a roupa e ele pegou uma brocha de couro curado, aquela que prende o boi no jugo, na canga. Couro curado. Ele pegou um negócio daquele e deu uma surra em mim e meu irmão, que saiu fumaça. E a pele ficava na brocha. Nem assim eu consertei. Então eu aprendi um princípio: pancada não conserta. Então você tem que, à luz da palavra, conversar com seu filho e administrar. Nunca espanque seu filho. Não bata no seu filho em público, Rui. Não sacuda o seu filho em público, dona Kelly, a sua menininha. Cala a boca. Você vai ver, quando eu chegar em casa, eu vou te quebrar o pescoço. Fica lá, dá um tapa no Pedro lá na rua. Hein, Pedro? Você gosta disso? E nem eu. Não faça isso, né? Pega o menino e dá um beliscão aquele assim, irmão. Você lembra? Pegava assim, torcia o braço e o menino ia junto. Não faça. Ou igual a minha mãe, tadinha da minha mãe. Eu já apanhei com faca, com garfo, com colher, com prato, com bacia de ágate, com foeiro de carro de boi. Meu pai era carpinteiro, com serrote, com traçador, concha de mexer angu, pá de mexer angu, lá na cozinha. E a coisa que eu mais odiava, Romildo, minha mãe tinha os dedos magros, secos, e ela pegava e fazia assim, que tinia. Gente, era horrível a minha vida. E eu era um filho desobediente, xingador, teimoso. Mas eu era, como meu pai disse que quem cuidava de mim era o capeta mesmo, dos filhos, eu me sentia do inferno. Ou vida, ou morte. Eu apanhei de avó, de tio, de... Nosso Deus, de pai e de mãe. Era uma tragédia, irmão Abner. Veja como é, mas Cristo teve misericórdia de mim, irmão. Me salvou aos 14 anos, no tempo que eu ia morrer como adolescente mal. E eu fiquei esta bondade. Gente, por isso que eu creio que o homem pode mudar quando Cristo, e ele decide deixar Cristo trabalhar nele, porque eu era horrível. Então, irmãos, agora ele entra em guerra espiritual, e guerra nós precisamos aprender nesse tempo. Marido e mulher, vou dizer casal por casal. Abner, ore com a Alcileide, ore com o Rildo, ore com ela. Ore com Elisa Rui, ore com Elaine, ore com Juliana, ore com a Beth, ore com a Kelly, senhor Hernando,
ore com a sua esposa, Adnilson. Ore com a sua esposa, Raimundo. As que não têm, ore com os filhos. As viúvas, ore com os filhos velhos. Ore com a esposa. Ore, Fábio. É guerra. É guerra. Ore. Ore. Nunca orou com o Valber? Comece. Nunca orou com José? José, eu preciso de orar com você. Chama José. Carinhosamente. Vai lá, Edilson, se arruma bem. Faça um penteado lindo. Fica cheirosa. E José, vem cá, meu amado. Preciso de orar com você. Hein? Ore com o Pedro. Ore com a esposa, Fábio. Ore com ela. E as viúvas, ore com os filhos. Ore sozinho, mas orem. Ore. Sabe, Zila, há tempo ainda, ore com ele. Porque, irmãos, é guerra. Nós estamos num mundo mais terrível. Ore com os filhos. Ele pode criar uma resistência, mas ore. Ore com o pastor. O dia que eu chegar na sua casa, vai lá na televisão, desliga para a gente orar. Eu vou chegar para orar. Sabe, Sofia? Tem muitos anos que eu fui à sua casa, né, Sofia? Você lembra? Fui lá. É guerra, mas ore guerreando. O diabo está aí, nós temos que fazer guerra. Chega por hoje. Amém? Pastora não veio, então eu vou terminar. Ô Bruno, meu filho, por gentileza, vamos tocar, Hernani, vamos tocar para o momento de hino, cantar uma música, e enquanto nós cantamos, o Maurício já distribuiu os envelopes.